Pois é, Pavinato, como você bem disse, a análise meramente no sentido de, o Flávio teria menos pontas soltas, vamos dizer assim, do que o Lula, é uma análise muito frágil, né? Que se demanda que o candidato tenha todos os requisitos e tenha uma reputação ilibada. Pois é, Pavinato, como você bem disse, a análise meramente no sentido de, o Flávio teria menos pontas soltas, vamos dizer assim, do que o Lula, é uma análise muito frágil, né? Que se demanda que o candidato tenha todos os requisitos e tenha uma reputação ilibada. Ele explicou das duas notas, ele trouxe esses dados que foram canceladas e tal, mas cheira muito mal, evidentemente, né? Conforme você disse, com a tal chave de acesso, que são 44 ou 45 dígitos, você conseguiria acessar informações básicas, mesmo sendo um terceiro da nota de outro prestador, outro tomador. Então ele falou, eu emiti, mas cancelei. O o tomador seria o prestador seria o tomador do serviço, né? O prestador seria o Flávio, o escritório dele, que não é um escritório de advocacia conhecido no meio, né? Não tem muita proeminência, não se sabe de grandes clientes que tenha, em que pese haver o sigilo, né? É um CNPJ. É um CNPJ, exato. Tudo que indica que seja um CNPJ, que não tenha grandes clientes, nada leva a crer nesse sentido, né? Salvo o melhor juízo, não tem nem site, não tem nem lá clientela, opera na área de, sei lá, inventário, divórcio, né? Até onde se consta, não tem, seria um escritório nesse sentido. Então, cheira muito mal, evidentemente, né? E como você bem mencionou, não seria a primeira explicação, que depois precisa fazer uma explicação da explicação, e uma explicação da explicação da explicação. Lembrando, você trouxe corretamente, a tal da auditoria do filme Dark Horse, que não foi feita até o momento, não foi apresentada, e foi uma das justificativas trazidas pelo Flávio e pelo seu entorno, no sentido de, mandamos fazer uma auditoria completa, esmiuçada, para saber nesse sentido. Então, que se apresente, evidentemente. É claro que não se está pondo na mesma balança de mensalão, petrolão, essas coisas, mas é necessário que se traga as informações. Assim, o candidato à presidência ele é escrutinado, é sabatinado, sua vida é revirada de cabeça para baixo, e isso é evidente que isso será feito. Então, não adianta rebater o jornalista, né, o portal, tem que rebater o fato, né? A partir do momento que o fato é trazido a público, ainda que ele goze de algum sigilo fiscal, alguma lei geral de proteção de dados em tese não permita, a partir do momento que virou público, deve sim esclarecer, até porque você vai estar concorrendo ao cargo principal da nação brasileira, né, que se demanda, você vai indicar 3 ou 4 juízes para o Supremo Tribunal Federal, você vai nomear ministros para pastas que têm orçamentos de bilhões de reais. Então é necessário que se explique, que tenha em mente que isso vai continuar acontecendo, seja fogo amigo, como você trouxe a hipótese, seja de terceiros, seja dos inimigos, seja uma resposta que ele falou, que a campanha dele teria dito que vamos apresentar áudios de grandes autoridades, e na sequência vem uma contra ele também. Então, assim, existe a Lei Geral de Proteção de Dados, existe o sigilo, ok, mas a gente sabe que no Brasil os nossos dados, né, se você assina qualquer serviço de telefonia, no dia seguinte estão te propondo golpe, vai chegar no WhatsApp, então os nossos dados estão aí para todos acessarem. Na Praça da República. Na Praça da República, exato. Chave de acesso, você compra tudo. Atestado médico, tudo de tudo. Então, assim, os dados são supostamente protegidos, mas na prática a gente sabe que é de fácil acesso. Nessa consulta existem softwares que acessam a vida inteira da pessoa, desde o que deve, o que não deve, o patrimônio, quais as relações. Então hoje está tudo linkado, e especialmente nesse novo sistema que você mencionou, das notas fiscais, que agora é federal, ou seja, tem um sistema lá federal perfeitinho, quem tiver a senha lá de funcionário público acessa, com esse acesso, acessa de todo mundo. Olha, é claro, a gente tem que deixar claro aqui, porque eu acompanho o chat, né, e política é futebol e a gente tem que lidar com esse fato, não só reclamar. Você tem que lidar com isso, é uma realidade brasileira. E uma coisa tem que ficar clara, ninguém quer criminalizar aqui o trabalho. A secretária do Daniel Vorcaro, porque recebia o salário dela, ela também é criminosa? Óbvio que não. O funcionário do banco, a tia da limpeza, o dono da empresa de limpeza terceirizada, faziam parte do esquema? Provavelmente não. O sujeito que era office boy, ou quem trabalhava
na Secretaria de Imprensa, no RH do banco, não tem problema nenhum. Recebiam dinheiro, é claro, do Banco Master, do Vorcaro ou de qualquer empresa ligada ao grupo econômico que pudesse fazer o pagamento dos seus vencimentos, mas essas pessoas não cometem crime da mesma maneira os advogados e os prestadores de serviço. Isso tem que ficar claro. Segundo ponto, gera-se um problema aqui na esperança do brasileiro. Em primeiro lugar, porque essa mácula que é exposta nesse momento da pré-campanha, ela torna distante o sonho daqueles em verem o Lula fora do Palácio do Planalto. Porque a mácula do candidato à oposição a Lula não quer dizer que Lula virou santo. Não, repito aqui, Lula é hors concurso. Ninguém consegue ser mais bandido do que ele. Então, o mal feito de um não apaga a bandidagem, a não ser para o STF, que já apagou certa vez a bandidagem de Lula. Mas o fato é que isso transfere para as calendas ou para os domínios da insânia o fato de Lula não ser mais presidente. Ora, tendo dito tudo isso, de que uma coisa não compensa a outra, a gente tem que decidir se os dois candidatos forem estes, o da situação Lula e o da oposição Flávio, apesar de todos os pesares, inclusive este, eu aceito que esta eleição seja a escolha do menos pior, porque também não vamos nos enganar. Ai, não, é a solução. Se não houver explicação, e não houve explicação até o momento, nós estaremos escolhendo o menos pior. E muita gente fica aqui. E aí, Pavinato? E o Metrópolis que recebeu do Master? Essa notícia do começo do ano, que eu já tratei no programa aqui, né? Muita gente fica... E aí, agora? Recebeu do Master? Primeiro, eu não recebi nada. Eu sou um prestador de serviços aqui. Eu não recebi dinheiro do banco, mas muito pelo contrário. Na minha vida eu só recebi notificações e intimações do Banco Master. E, em segundo lugar, quanto ao Metrópolis, isso já foi exaustivamente tratado, inclusive neste programa aqui por mim, mostrando a correlação da verba publicitária, do pagamento publicitário do Banco Master para divulgar o Will Bank em estádios, porque o dono do Metrópolis nem foi o Metrópolis, foi o dono dele. São pessoas distintas. Ele comprou todos os direitos publicitários da Série D do Brasileirão. E como o Master estava patrocinando Hulk, SBT, Band, ele quis colocar a marca do Will Bank nos estádios na Série D do Brasileirão. Então, quando isso saiu na imprensa, o Metrópolis esclareceu. E comprovou, está aqui. E é isso que se espera do Flávio Bolsonaro, que faça o mesmo. E não que saia falando das duas notas que foram canceladas e não fale do resto da matéria, porque tem uma terceira nota. E a terceira? E a terceira? Aí você vai me perguntar, mas é um crime violar o sigilo fiscal? Mais ainda, violar o sigilo fiscal de um escritório de advocacia, tentando criminalizar assim a atividade do consultor legal. É claro que, na qualidade de advogado, disse aqui o Wellington uma frase muito bem colocada, eu sou advogado, eu tenho direito ao sigilo fiscal do meu escritório, mas eu não sou candidato a presidente da República. E tem mais. Se
O Brasil, em especial o eleitor da direita, porque é ao qual interessa o que eu vou dizer, fechar no seguinte entendimento: não é para investigar esse negócio, porque isso seria criminalizar a advocacia e nós não podemos admitir que se escarafunche a relação entre cliente e advogado. Nós vamos ter que aceitar que isso vai ser um salvo-conduto para o caso Viviane Bart de Moraes, porque, em tese, ela também ficaria ilesa de qualquer investigação, Wellington. Pavinato. O Flávio não ajuda a gente. Não ajuda. A família inteira. Eles não estão ajudando a gente. O único... Enquanto muitos tentam resumir a política em poucos segundos, em poucos caracteres, aqui a minha proposta é outra: analisar os fatos com profundidade e responsabilidade. Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo lá no YouTube, no canal do Metrópolis, comentando as principais notícias do país e do mundo com análise crítica e muita informação. Quer assistir a live completa? Então acompanhe o Pavinato 7h30, ao vivo, 7h30 no YouTube do Metrópolis.